Dia da 30ª edição da Semana de Kardec. Depois de vivermos um período da manhã tão rico, tão vigoroso, extraordinariamente emocionante, fizemos uma pausa para alimentar o corpo e voltamos, porque vamos seguir alimentando a alma. Nós queremos dizer a todos que no período da tarde, teremos um momento de interação em que os palestrantes, Dr. Álvaro e doutora Kátia, vão responder a perguntas que podem chegar via internet, pelo link que está disponível na descrição deste vídeo, da live, ou fisicamente, é só entrar na portaria da Casa do Caminho. E nós vamos ter um momento em que vamos poder sanar dúvidas além dos esclarecimentos que foram feitos até o momento e que ainda serão feitos. Nós seguimos felizes, discutindo, conversando e refletindo sobre o quanto o Espiritismo impacta nas nossas vidas. Para falar agora do tema, a vivência espírita sobre as bases da ciência, da filosofia e da religião, nós vamos ouvir a nossa irmã Kátia Marabuco, que vem de bem longe, mas que está sempre muito perto dos nossos corações e da comunidade espírita, a Casa do Caminho. Interessante observar que a nossa irmã Kátia chegou até nós, a comunidade espírita, a Casa do Caminho, no momento em que a nossa querida irmã Isabel já estava necessitando de algum recolhimento em virtude da sua condição de longeva. E a Kátia, muito rapidamente, compreendeu um pouco do trabalho da nossa irmã Isabel. E fez questão de se ligar a este trabalho. E todas as vezes que nós fizemos o convite, ela estava sempre disponível e a postos. Algumas vezes precisando mexer na sua agenda para estar conosco. Outras vezes nos encontramos em outros lugares. E é relevante dizer que na última semana de Kardec, quando nós pedimos a Kátia que fizesse um vídeo de convite, como os que fez agora para a Semana de Kardec 2025, foi bonito ver. A Kátia se apresentou assim: meu nome é Kátia Marabuco, eu sou palestrante da Casa do Caminho. E nós ficamos muito felizes com esta ligação que se estabeleceu mutuamente e tão rapidamente. Então, nós deixamos o tempo, nossa atenção, nossas melhores vibrações com a nossa irmã, companheira de trabalho da Casa do Caminho, Kátia Marabuco. Meus amigos, boa tarde. Prazer novamente estar aqui com vocês para falar desse tema tão especial. Eu sempre costumo dizer, eu sou oncologista, eu fiz a minha residência no Hospital AC Camargo, e a primeira experiência com o paciente oncológico, ela é muito dramática, porque o paciente oncológico, ele olha para o médico como se ele fosse um Deus, como se ele pudesse devolver a sua vida. Então, aquilo me impactou muito, porque eu me senti muito impotente diante daquela solicitude. Mas tive a felicidade na vida de encontrar a doutrina espírita. Eu sempre fui religiosa, mas encontrei a doutrina espírita durante a faculdade, né? E a partir daí, para fazer oncologia sem a doutrina espírita, não teria sentido. Então, vou falar um pouco sobre a minha vivência, que vocês conhecem. Eu tenho um livro sobre as minhas vivências com pacientes oncológicos, à luz da doutrina espírita, né? Que deve ter ainda aí, acredito que ainda deve ter na livraria. E vou passar um pouquinho dessa experiência
mas também acredito que, ao falar, cada um de vocês vai sentir a vivência de vocês, não é? Então, vamos lá. Uma coisa que nos impressiona sobre a revelação espírita é que a revelação espírita ela tem a sua origem divina, ela veio das vozes dos céus, dos espíritos, ela pertence aos espíritos. Muita gente acha que é obra de Kardec, e não é. Kardec elaborou, foi esse o produto do trabalho do homem, né? Então, ela tem duplo caráter, divino e científico, veio no momento certo, quando Jesus promulgou lá nas praias da Galileia esse manual de planejamento para o homem, ele já prenunciou que o Consolador prometido viria nos acrescentar, não é? Então, o seu aparecimento da revelação espírita, ele foi providencial e não resultado de um desígnio premeditado do homem. É o momento onde a maturidade do homem na Terra permitia, não é? Naturalmente que muito que nós temos na obra de Kardec ainda não entendemos, como ainda não entendemos também muito que tem na obra de André Luiz. Então, os pontos fundamentais da doutrina são esses, né? Então, imaginem vocês o mundo que nós estamos vivendo, um momento muito difícil, como Divaldo chama, os anos apocalípticos, a era apocalíptica que nós estamos vivendo, quando tantas doenças mentais têm acometido a humanidade, tanta inquietude, tantas doenças somatoformes, tantas doenças sociais. Então, é isso, um homem na multidão. Como esse homem na multidão vai direcionar sua vida? A pandemia veio para que nós tivéssemos uma parada, uma reflexão. Para a grande maioria, parece que nem aconteceu, não é? E então, a doutrina espírita ela vem como balizador para nós, para nos direcionar esse caminho que nós vamos ver mais adiante. Hoje, nós vivemos uma crise de identidade muito, muito séria, com insegurança, instabilidade, destruição dos referenciais, e é como diz o Balmer, nós vivemos uma modernidade líquida, onde nós conhecemos uma pessoa este ano, amanhã, no ano seguinte, a gente nem se lembra mais, não é? Começamos a ler um livro, lemos as primeiras páginas. Ouvimos uma música, nunca mais. Encontramos uma pessoa, não temos aquele vínculo mais. Deixamos de ter até com os nossos próprios parentes. Na verdade, muitas vezes, como eu tenho um filho que diz assim, mãe, nós só somos 5. Pai, mãe e os 3 filhos. Imaginem, a grande maioria das famílias são assim. Nós perdemos aqueles vínculos dos avós, dos parentes, aquelas grandes famílias. Muitas vezes nós nem nos lembramos. É o parente, não é? Então, é isso, é essa modernidade líquida. A vida está tão estressante, tão atarefada, o dia, os 24 horas já é muito pequena, é insuficiente para tudo que nós vivemos e queremos viver, que vivemos um estresse continuado, é o que o doutor Avezum falou. O estresse continuado ele faz com que nosso corpo acelere. Nós temos um estresse oxidativo muito grande. Vocês conhecem os radicais livres, que destroem muitas células do nosso organismo. E o que é que nós temos? Envelhecimento precoce, aparecimento das doenças crônico-degenerativas, como ele bem falou, o câncer, as doenças cardiovasculares, e o tempo vai passando, não é? É isso que nós estamos vivendo agora. O individualismo que destrói os vínculos sociais, não é? Quantas vezes passamos tão apressados que desconhecemos que tem alguém caído no chão. Nem prestamos atenção, porque o nosso mundo está muito apressado.
um consumismo desenfreado. Nós estamos vivendo um momento de mudanças severas. Nós estamos todos os dias presenciando que esse mundo de consumismo, ele já não é mais possível. E que o menos é mais. Precisamos nos preparar para isso. Por isso que os espíritos há muito recomendam. Abaixe o personalismo, cuidado com o personalismo, cuidado com o consumismo. Uma ocasião, meus amigos, muitos tempos atrás, quando eu, em 1900, final do início de 90, porque meu filho nasceu em 91, meu caçula. E eu fui para Disney. E aí, quando eu vi todo mundo comprando, eu me animei e comecei a comprar também. À noite eu sonhei, a espiritualidade disse assim: você já não pode mais fazer isso. Não é? Então, a espiritualidade está sempre nos alertando, porque nós somos homens e mulheres desse tempo, mas a gente precisa ter cuidado, porque já temos suficiente conhecimentos para não nos deixar envolver com essas toxicidades do tempo. Ética hedonista, fragmentação do tempo e espaço. O pós-modernismo trouxe uma mudança e traz uma mudança constante para nós. Então, o Livro dos Espíritos está aí há quanto tempo? E essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta, eu trouxe essa pergunta porque a primeira pessoa que me fez isso aí foi o nosso querido André Peixinho. Ele fez um seminário exatamente com isso aqui. O que o Livro dos Espíritos fez por mim? Fez por cada um de nós? O que o Livro dos Espíritos, esse conhecimento que veio do alto, fez na minha vida, na sua vida, quais as modificações que ele fez, o que é que eu estou fazendo pela minha sociedade, o que é que eu estou fazendo pelo meu próximo. Porque nós não podemos enterrar o talento, como a parábola dos talentos. Não podemos, não é? Nós vamos prestar conta deste manancial que veio do alto. Então, é por isso que, quando a gente pensa sobre a vida futura, e estamos vendo, como falei pela manhã para vocês, tanta violência no mundo, tanta criminalidade, e a mídia explora exatamente esses temas para atrair, nós precisamos ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 1018, 1018, onde São Luís nos diz: o bem reinará sobre a terra. Então, é uma promessa de vida futura. Quando? Quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são as fontes do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Isso é uma lição para cada um de nós, porque nós sabemos, através do ensino dos espíritos, que saúde mental, ela vem, e saúde do nosso corpo físico, da nossa moralidade. E a moralidade, ela que nos dá a nossa sanidade mental. Então, essa conquista, esse progresso de não fazer ao próximo o que não queremos que seja feito para nós, ele vem desse exercício constante e aquisição de uma moralidade que não precisa ser a superior. Nós precisamos somente praticar as lições que o Cristo nos ensinou, para adquirir essa moralidade e, pouco a pouco, ir destruindo esses germes que existem em nós de maldade. Quando nós lemos o livro Céu e Inferno, nós vamos ver as lições dos espíritos felizes, onde ele nos diz, e disseram a Kardec,
O espírito que queria acompanhar Kardec, ajudá-lo. Kardec pergunta, por que você se interessa por mim? Porque eu já vejo em você uma modificação. Então, na medida que nós vamos nos modificando, os espíritos eles se aproximam de nós e nos estimulam a essa mudança. E esse mesmo espírito diz a Kardec que ele ainda tinha muita maldade. Olhe, para Kardec. Imaginem para nós, pobres coitados, não é? Então, e aí quando ele diz assim, mas os maus não a deixarão. É por isso que o processo é demorado, porque nós ainda temos muita maldade em nós. E aí, mais ou menos há 15 anos atrás, a espiritualidade me intuía que eu deveria cada vez mais ler para mim e levar nas palestras o livro terceiro, As Leis Morais. Que esse momento que nós estamos vivendo, quanto é importante estudar o livro dos Espíritos, o livro terceiro sobre as leis morais. Nos debruçar, porque até hoje essas letras, elas permanecem, elas são eternas. Então, nós vamos ver o que é que o livro terceiro nos traz. Vejam, em primeiro lugar, a adoração. Deus em primeiro lugar. A lei do trabalho, porque o homem sem trabalho, ele perece. O homem sem trabalho, ele envelhece. Eu digo para meus alunos, eu já tenho 69 anos, eu digo, eu só quero sair da universidade na expulsatória. Porque enquanto minha cabeça estiver boa, o meu corpo vai estar bom. O que é isso? Trabalho. Nós precisamos trabalhar bastante. Aproveitar os dias de vida que Deus nos dá. Lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade. Vejam como foi tão concatenado. Quando ele fala em lei de conservação, ele nos explica por que é precisa destruição. Lei de progresso, igualdade e liberdade. O momento que nós estamos vivendo, com tanto racismo, com tantos problemas de violência dentro do lar, no trabalho, em todos os lugares, na sociedade, nós cansamos já de assistir jornais e vermos essa lei de igualdade sendo constantemente jogada por água abaixo na nossa sociedade. Lei de liberdade e, acima de tudo, a lei de justiça, amor e caridade. E veja, por último, a perfeição moral. Quando nós trabalharmos essas leis em nós, alcançaremos perfeição moral. Aí eu volto a falar para vocês exatamente o que falei pela manhã, sobre adoração. Nós falamos com Deus, os Espíritos nos ensinam. Quando os mensageiros, André Luiz e Vicente, saem com Aniceto do nosso lar, Aniceto nos diz textualmente que quando nós falamos em Deus, nós deveríamos estar de joelhos. Quantas vezes nós oramos à noite? Ai, estou cansada, Deus vai entender. Vou me deitar aqui, obrigada, meu Deus, por hoje. Como que nós nos referimos ao Supremo Criador dessa forma? Levante. Os Espíritos nos dizem, sente, pelo menos sente, para falar com seu Pai. Mas existe uma forma do filho ser grato. Como ele diz, independente de religião, a genuflexão, aquele respeito, esse contato com o Pai maior, ele precisa ser desenvolvido em nós, porque a imagem que você tem de Deus é fundamental e determina todas as atitudes, imagens e modelo em toda a sua existência. E a misericórdia de Deus é tão grande que basta um pequeno ato de amor para todas aquelas iniquidades e todos os nossos atos de baixo padrão evolutivo, de baixa vibração, serem perdoados. Tal é a misericórdia de Deus, não é?
Então, essa imagem que eu usei para vocês, só para lembrá-los desse Pai de amor e dessa identidade que nós precisamos construir em nós, estarmos sempre conectados na natureza, diariamente, um momento sequer do nosso dia, às vezes tão atarefados, nós nos esquecemos de algo tão simples, admirar as coisas de Deus. Que coisa maravilhosa é a água, não é? Que coisa maravilhosa quando lemos em nosso lar a providência da água. Todas as vezes que nós estivermos tomando banho, tomando um copo d'água, gratidão. A palavra gratidão é para todos nós muito especial. Vocês imaginem para Deus quando o filho é grato. É muito importante. E aí nós vamos nos lembrar que eles começam a nos explicar, porque todos nós, a humanidade inteira, sempre soube da presença dos espíritos. Sempre. Eu sempre busquei este mundo, desde pequena. Me encantava as histórias no interior, que eu fui criada também no interior, na minha região, as histórias de fantasmas. Como se algo em mim buscasse isso. As histórias dos espíritos, das inteligências incorpóreas que vinham avisar ou vinham assustar, e que eles estavam ali. Então, o mundo dos espíritos é pré-existente, sobrevive a tudo, está ocupando os espaços infinitos, é uma força poderosa da natureza, instrumento de Deus. Isso é tão importante que, no mundo todo, esse conhecimento existe. Uma vez assistindo um documentário sobre a Mongólia, e um pesquisador foi até a Mongólia. E, ao chegar na universidade, o professor disse assim, olha, nós vamos precisar pedir licença aos elementos da natureza, aos espíritos da região, para entrarmos na região. Veja o quanto é importante. Ivone Pereira, em Recordações da Mediunidade, ela também nos orienta que, quando chegarmos num lugar, ali é povoado por espíritos. Tenhamos respeito, deferência, porque ali, muitas vezes, tem espíritos que se sentem donos daquele local. E aquele professor dizia, porque se nós não fizermos isso, ao entrarmos no gelo, o nosso carro vai ficar parado, porque os espíritos estão lá e é a casa deles. Então, desde os elementais até os espíritos protetores da região. Então, no mundo inteiro, isso é muito conhecido. E aí começa, para nós médicos, essa grande trajetória do conhecimento. A primeira vez, meus amigos, que eu fui numa sala de fertilização assistida, eu me senti num santuário. Naquele momento onde uma pipeta leva o embrião para o santuário do útero materno. Eu me emocionei tanto com aquela experiência que eu saí de lá exultante. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Deus permitir que nós crescêssemos, trazendo a vida e cada vez mais, mesmo dentro das dificuldades, porque hoje as mulheres, especialmente as médicas, deixam para engravidar tardiamente, o óvulo começa a envelhecer. E aí essa possibilidade que a ciência permite para que a vida na Terra continue. A encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea, a vida espiritual e os postulados da nossa doutrina. Pluralidade das existências. E nós vamos vendo, vivenciando isso. Quando você vê uma pessoa, você precisa imaginar aquele ser integral. Quando eu era estudante de medicina, eu fiquei encantada numa áurea de terapêutica. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. E nós ficávamos, o professor ficava na frente, e nós ficávamos em duas fileiras, prestando atenção como ele atendia. E entrou um senhor muito humilde, com a camisa toda moidinha, não é? Velha, e ele olhou para nós, doutores, podem perguntar.
tudo que vocês quiserem saber, eu sei responder. E eu fiquei olhando, meu Deus, aquela pessoa humilde, não é? Querendo nos ensinar. Então, vejam, cada pessoa é um arquivo espiritual do universo. Cada pessoa tem algo para lhe ensinar. E nós descemos do pedestal onde nós nos colocamos como os doutores, sabedores de uma intelectualidade, quando não sabemos nada. Já nos dizia lá o Pórtico, em Delfos, homem, conhece a ti mesmo. E aí você cai em si, como você sabe pouco, né? O retorno à vida corpórea, essa experiência de trazer a vida, essa experiência que o médico tem de ajudar a vir à vida, aquele sopro de vida, a emancipação da alma, todos os mistérios que envolve, desde o sono até o fato mediúnico, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, tudo isso vai fazendo uma riqueza no nosso conhecimento e eu convido a vocês a verem a sua vivência, a vivência de cada um, diante de todos esses acontecimentos na nossa vida. Aí os espíritos vêm nos responder algo interessante que Kardec pergunta a ele. Os homens atuais são criação nova? Não é? Uma vez, durante a cirurgia, o meu aluno disse assim, professora, a vida é como uma muriçoca, ela caiu, acabou. E aí eu aproveito a oportunidade para esse ensinamento, não é? Então, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, ainda muito longe da perfeição. As raças atuais terá também período de decréscimo e extinção. Outras mais perfeitas substituirão, descendendo da raça atual. Homens de hoje descendem de selvagens e brutos. O ano passado, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, e eu fiz uma cirurgia de um paciente que tinha múltiplos cânceres espinocelulares, que é da pele, no rosto. Era muito grande, ele praticamente aquela pessoa que chegou no ambulatório com um boné escondendo o rosto. Quando nós descobríamos, nós ficávamos estarrecidos com a destruição e mutilação do tumor. Durante a cirurgia, ele, na mesa de cirurgia, isso é o que a espiritualidade nos oferece, quando nós buscamos. Alguém me soprou no ouvido. Ele foi nobre. Ele foi um nobre. E ele só atirava no inimigo no rosto. Então, vejam quantas revelações. E esse segredo que nós precisamos utilizar, não para menosprezar o outro, não para tripudiar, mas para ajudá-lo. Naquele momento, eu senti que alguém que estava do meu lado era da família dele. E precisava muito do meu trabalho para que aquele ser pudesse ser ajudado. Né? Então, isso é uma experiência e um ganho, é uma outra medicina que o médico espírita passa a conhecer. Eu tive um outro paciente, meus amigos, que me chamaram de urgência para uma traqueostomia, que é aquele buraquinho que a gente faz na traqueia. E, quando o paciente chegou, ele vinha numa maca, olha a postura dele, uma pessoa humilde, muito pobre, mas parecia um rei no seu trono. A postura, o tempo todo sentado. E aí você começa a perceber. Por essa ocasião, eu lia a Rainha Médio, Isabel de Aragão. E você começa a perceber que essas entidades de luz, elas estão aqui para acolher e ajudar aqueles que fizeram parte do seu núcleo espiritual. E o quanto nós precisamos auxiliar com este conhecimento. E todas as vezes que eu tenho uma revelação assim, eu já me coloco numa posição de humildade. Não é?
Então, o aperfeiçoamento praticado pelo homem, ele é contrário à lei natural, que aqui, no caso, vejam, é uma fertilização assistida. Veja o que os espíritos dizem. Tudo deve fazer-se a fim de chegar à perfeição. Eu fico encantada com a ciência. Eu sou de um tempo onde o carcinoma da mama, o triplo negativo, que é um tipo muito grave, há 20 anos atrás não tinha tratamento. Hoje nós temos a imunoterapia. Então, a ciência vai no crescendo, auxiliando a fim de chegar à perfeição. E aí, Leon Denis, no livro O Invisível, que quem nunca leu precisa ler esse livro, ele nos diz algo desse poder que nós temos. Vejam, é um poder que desata os laços constritores da alma. Nós temos apenas 5 sentidos. O perispírito tem 17 sentidos, 17 propriedades. E descerra as portas do invisível. É uma força que em nós dormita. Por isso que, lá no Velho Testamento, e Jesus repetiu, vós sois deuses. E que é utilizada e valorizada por uma preparação gradual, aí vem a moralidade, porque tudo no seu tempo, se nós tivermos moralidade e nos evoluirmos, a ciência cada vez mais evoluirá. Nós teremos mais mundo de paz. Por uma vontade enérgica e persistente, nos despreende do pesadume da carne. Quando nós nos lembramos, eu falava hoje para a nossa querida Renata, falava para ela que a coisa que mais me lembro, me impressiona de Dona Isabel, era aquela voz possante. Aquilo que é essa vontade enérgica e persistente de perseverar e vencer. Nos despreende do pesadume carnal. Olha, isso daqui tudo exala de nós. É isso que o médium, que tem esse poder de efeito físico, ele é capaz de curar. Mas nós também temos. E nós somos capazes também de nos curar. Ele nos emancipa das leis no tempo e no espaço e dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas, os que os grandes médiuns conseguem fazer. Mas nós também conseguiremos no futuro, porque isso é para todos. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos o Laboratório do Mundo Invisível, que é fantástico, as lições da materialização dos espíritos, a materialização de Kate King, o Dr. James, e tudo isso que eles nos trouxeram. Essa é uma fotografia deles, naturalmente. Nós temos outra, temos uma, está na internet, do Peixotinho, médio Peixotinho, com o Chico. O Chico também doava energia, tanto é que Emmanuel disse, chega, agora vamos escrever. A sua tarefa não é essa, mas o Chico também tinha mediunidade e efeito físico. Poder-se-ia perguntar por que os seres inteligentes que vivem, de certo modo, em nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar a sua presença de uma maneira qualquer. Mas eles estão aqui entre nós. Só que existe uma barreira vibratória entre os dois mundos e é necessário que os nossos elétrons entrem numa vibração muito intensa para que nós possamos penetrar nessa visão. E, naturalmente, que aqueles que vieram com essa energia têm mais facilidade que nós. Então, o espírito, ele consegue estar, porque nós somos espíritos encarnados, né? Princípio inteligente moral, qualquer grau que se encontre está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja forma é humana e que se eteriza à medida que se purifica, não é? Então, eles nos esclarecem também o seguinte, para as manifestações físicas, para a produção do fenômeno de ectoplasmia, a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas de uma aptidão especial, que se designa por o nome dos médios. Madame d'Espérance, que livro extraordinário, estudado por Alexander Aksakov.
Então, pensamento e vontade, aprendemos também, é um atributo do espírito encarnado. Lembrem-se que eu falei para vocês daquela vontade enérgica, perseverante, tanto quanto do espírito errante. O espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar, modificando-lhe as propriedades dentro de certo limite. É por isso que as mães podem muito, porque o amor acelera esse poder, é pensamento e vontade. Os atributos da alma, não é? Há no homem essa vontade de projetar a própria imagem à distância. Esse é um capítulo muito especial, que é o capítulo dos fluidos, onde nós vamos entender que isso daqui também mexe com a nossa imunidade. Vejam, força que devidamente orientada, no sentido de garantir o nível de entidade celular no reino fisiológico, facilita a migração e acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação e defensiva. Nós podemos ajudar a nossa imunidade, nos preservando de doenças ou impugnação de certos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. E nós já sabemos isso, sabemos da influência de uma mente doentia. O quanto ela adoece e faz os outros adoecerem, que entrem no faixa vibratória dela. Isso está emissionado da luz, não é? As ideoplastias e a ação do pensamento na saúde e na doença. Hoje, nós já conhecemos e vocês vão assistir logo mais o professor falar exatamente sobre isso. Então, veja o que André Luiz nos traz, Calderaro, que nos fala, os pensamentos de revolta e vingança. Todas as vezes eles nos ensinam, não permaneça em pensamentos mórbidos, lute contra eles, porque eles perseveram e vão modificando o nosso corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, uma das propriedades é a plasticidade. E essa plasticidade vai modificando nossas células e modificando nosso organismo. E eles dizem ainda, olha, passa de uma encarnação para outra, com o choque de desintegração da personalidade. E aí nós abrimos as portas para os adversários, que vão tripudiar sobre nós. Então, aqui em Gênesis, esse capítulo maravilhoso que Kardec nos explica, que o pensamento atua sobre os fluidos, combinando, dispersando, aglomerando. Não é? Dize-me com que andas que eu te direi quem és. Aglomera. Forma um conjunto na aparência, forma e cor determinada, muda as propriedades, como o químico muda os gases. Muitas vezes, nós sentimos no paciente odores. São os fluidos. A aparência, às vezes, muda. Tudo isso a espiritualidade nos abre na vivência do dia a dia. Não é? Delírio e obsessão não passam de um estado anormal da alma, nos diz André Luiz no livro Ação e Reação, subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Somos responsáveis, na nossa vivência diária, pela nossa saúde e pela doença, pressionando o campo sensorial infinitamente acrescido de influências direta ou indireta de outras mentes. E nós somos capazes também de influenciar essas mentes para o bem, não é? Modificando para que todos cresçam. E aqui nós vemos a grande contribuição de Charcot, que no Hospital de São Petriere, as histéricas, que é um capítulo especial das doenças mentais de fundo espiritual. Etiopatogenia, de moléstias perduráveis que afetam o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Aí nós temos a psiquiatria iluminada, trazida por André Luiz, que nos mostra que essas zonas de remorsos em nós, eles são verdadeiros nódulos de força desequilibradas que vão afetar a saúde. E essa saúde afetada, elas são as nossas predisposições mórbidas. Mas vejam que se nós tivermos atitude de renovação, humildade, paciência, espírito de serviço, devotamento ao bem, nós
conseguimos assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantemente em todas as criaturas. E aí André Luiz Bezerra de Menezes nos dá essa mensagem belíssima para o momento que nós vivemos, em compromissos iluminativos. Meus filhos, Jesus nos abençoe. O homem moderno, fascinado pelas conquistas tecnológicas, e como as pessoas estão fascinadas pela tecnologia. Nós não largamos o celular, não largamos o computador, não deixamos a televisão desligada. Não temos mais tempo para aprofundar dentro de nós, de nos conhecermos, de saber o tesouro que reside em nós. Ávidos pelos prazeres anestesiantes, ensoberbece, ignorando a destinação espiritual que o aguarda, deixando-se tresvariar pela alucinação da violência, derrapando na delinquência e na desesperação. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Depois de haver penetrado os arcanos do universo, permite-se negar a realidade espiritual. Nós já conhecemos. Quando partirmos, ele vai dizer, o que foi que você fez com o conhecimento que eu te dei? Sem dar-se conta que o conhecimento sem Deus conduz a mente aos paroxismos da revolta e da desolação. Embora enriquecido pela cultura que nós estamos hoje, esta é a melhor encarnação que nós temos, estamos enriquecidos, deixa-se conduzir por manifestações psicológicas, caracterizando o século da angústia. Século passado, século da depressão. Século atual, século da aflição, da angústia, da ansiedade. E aí nós temos o Mestre Divino. E essa mensagem que está no livro Instruções Psicofônicas é um bálsamo para nossas almas. Perdão das ofensas, trabalho no bem, sinceridade, bondade para com todos, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido. Nada de procrastinar, de deixar para amanhã, é hoje. Boa vontade e fraternidade simples e pura. Dias Cruz nos dá essa linda lição de vida futura. E aí Jesus nos diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Como nós estamos precisando de paz. Como nós precisamos do silêncio íntimo dentro de nós, que é o perfeito entendimento das leis de Deus e a aplicação correta no dia a dia da sua existência. Então, a vivência de cada um nos faz fazer aquela pergunta, o que a doutrina espírita tem feito por você? O que você tem feito pela doutrina espírita? Então, é a minha vivência, a sua vivência, a nossa vivência que fará o mundo melhor. Muito obrigada, meus irmãos.